Galera, esse é o primeiro vídeo da série de vídeos Keeper Responde, onde eu vou responder as dúvidas da nossa comunidade. Então eu vou selecionar algumas perguntas dos membros e inscritos aqui no canal e trazer pra gente debater durante os vídeos e aqui nos comentários do vídeo também. Então, mande a sua pergunta, porque a sua pergunta pode ser a dúvida de outra pessoa. E, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, galera, a primeira pergunta que a gente vai responder aqui hoje foi uma pergunta enviada pelo Leonardo Machado. Ele mandou o seguinte: eu sou dev full stack faz um tempinho, comecei a migrar para libs/frameworks de JS/TS recentemente. Eu sempre usei jQuery e JavaScript Vanilla. Tem alguma dica de pontos a focar? Recentemente fiz um projeto em React que consome uma Web API ASP.NET, mas tudo bem básico, com React Cru. Eu não sei para onde ir agora. Bom, então pelo que eu já entendi aqui, o Léo, ele é full stack, trabalha com back-end, já trabalhou com front, mas ele trabalhou com algumas tecnologias um pouco mais antigas do front-end, como jQuery e o JavaScript Vanilla, que a gente vê que hoje não são, tão populares, mas ainda são utilizadas. E ele tá criando um norte de estudos para aprender essas novas bibliotecas, frameworks do mundo front-end, JS, TS e do React especificamente. Então foi por isso que eu trouxe esse boardzinho aqui pra gente construir esse roadmap. Então vamos começar aqui com o React. Eu vou dizer quais os pontos mais importantes que eu acho que devem ser estudados dentro do React. A primeira coisa é entender os components life cycles. Os components life cycles orquestram todo o ciclo de renderização dentro de uma aplicação React e é super importante entender esses ciclos de vidas para entender como a aplicação React realmente funciona. E aqui tu vai topar com algumas palavras como component did mount, component did update e component will unmount. Essas palavrinhas aqui eram o nome dos métodos que a gente precisava colocar dentro das nossas classes que correspondiam a componentes React quando o React era feito com classes, Hoje esses nomes ainda são comuns para se referir a uma etapa do ciclo de vida, mas a gente não cria mais funções com esse nome, a gente faz através de hooks, mas esses nomes ainda perpetuam por causa dessa época das classes do React. Bom, e continuando aqui, também vai ser interessante tu entender sobre props, então como um componente passa dado para outro componente. Outro fator interessante também aqui é entender os hooks. Dentro de hooks a gente tem o useEffect, o useState, o useMemo, useCallback e alguns outros, se eu não me engano, mas esses aqui são os mais importantes. Depois você vai precisar também entender sobre gerenciamento de estado dentro de uma aplicação React. Aqui tu vai topar com algumas bibliotecas como Redux, Redux Toolkit e a biblioteca built-in de gerenciamento de estado do React, que é a Context API. Então isso aqui é muito importante também para entender os estados dentro de uma aplicação React e tu vai ter que topar aqui com essas bibliotecas ou com essa própria biblioteca do React. Continuando, a gente também tem a questão de rotas. Então aqui a gente vai ter o roteamento dentro de uma aplicação React. E aqui tu vai topar com uma biblioteca chamada React Router DOM. Ah, outra coisa que eu esqueci que é super importante também é entender os arquivos JSX e TSX. Qual é a vantagem que essa extensão aqui te traz, Qual é a diferença dessa extensão para uma extensão JS ou TS comum? E também aqui dentro do React tu vai precisar entender sobre API Calls, que tem aqui várias bibliotecas que são bem famosas dentro da comunidade React. O primeiro é o Axios, básico, Acho que aí tu já trabalhou com front-end deve conhecer. Mas a gente tem também o React Query, ou Tanstack Query. E já tem vídeo dessa biblioteca aqui no canal, eu vou deixar o link aqui no card. E saindo um pouco aqui do mundo do React, tu vai ter o Next. Então o Next é um framework construído em cima do React, então aqui a gente tem o Next. Ele reutiliza vários desses conceitos aqui do React, então tudo isso aqui que tu aprender para React, depois tu vai poder reaproveitar para o Next. Ele muda só alguns pontos, e quais pontos são esses? É a questão de roteamento, vai mudar um pouco, roteamento através de pages. Aqui tu vai ter também o Server-Side Rendering e Static Site Generation, isso aqui é super importante também. E outra coisa interessante de aprender dentro do Next são os CSS Modules.
Com isso daqui, eu acho que tu já tem uma boa base aí pra seguir teus estudos. E aí, se surgirem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que, quem sabe, a gente traz um próximo vídeo destrinchando mais um pouco cada um desses pontos aqui. Pessoal, a próxima pergunta que eu trouxe pra nós aqui hoje não é bem uma pergunta, e sim discutir um pouco sobre a minha opinião acerca dessas polêmicas das AIs. Então, quem enviou a pergunta foi o Dan, e ele mandou assim, ó: Oi, eu sei que não é muito o foco do canal, mas eu gostaria muito se você pudesse falar sobre as AIs e as polêmicas, oportunidades, como estudar e aplicar os conceitos se possível. O que pode surgir de novo em termos de profissão no que tange ao desenvolvimento de software, caso sobre alguma para os humanos. Então, pra quem não sabe, nos últimos dias tem rolado aí um burburinho, né, na nossa bolha dev, porque o Cauê Moura falou sobre inteligência artificial em um podcast e ele basicamente disse que está com medo, né, das inteligências artificiais e que elas vão acabar roubando os empregos, né, das pessoas, inclusive dos desenvolvedores. E ele até usou o termo bolha dev, disse que a bolha dev ia ficar pé da cara com ele, mas que a gente não entendia o todo, né, não entendia que não é só a parte de tecnologia, e sim todo o capitalismo e as empresas por trás querendo lucrar, etc. E aí vários influencers do mundo de tecnologia, inclusive o Mano Deivin, o Montano, o Samuca do curso de tecnologia, eles fizeram vídeos, né, falando sobre esse posicionamento do Cauê Moura, mas esse não é o ponto aqui hoje. Vamos só discutir um pouco mais sobre isso. Então, qual é a minha visão? Eu, que nem o Cauê, eu tenho um pouco de medo das inteligências artificiais justamente por essa questão das empresas. Porque por trás dessas grandes inteligências artificiais tem empresas que querem lucrar. E como as empresas vão lucrar? Facilitando a vida das pessoas, resolvendo alguma dor e algum problema das pessoas. Só que quando tu resolve alguma dor, algum problema, né, tu pode acabar impactando outra profissão que também resolvia essa dor e esse problema. Então as inteligências artificiais estão aí tentando facilitar a nossa vida e facilitando a nossa vida, elas podem tomar o espaço de algumas pessoas no mercado porque elas facilitam a vida de uma forma mais rápida e talvez mais barata. E eu tenho medo de até onde essas inteligências artificiais podem chegar por conta das empresas que estão por trás, visando lucro, né? Querendo cada vez lucrar mais e estar mais dentro da vida das pessoas. E aí pode acabar perdendo um pouco do controle. Eu não vejo aí numa questão de Black Mirror, e sim algo que pode entrar 100% no nosso dia. E quando vê, a gente tá super dependente, não consegue nem mais estudar sozinho sem usar uma inteligência artificial. E um exemplo disso foi a live que eu participei lá no Lucas Montano. A gente tava resolvendo o desafio do HackerRank, a galera já começou a dizer: pergunta pro ChatGPT, pergunta pro ChatGPT. E aí a gente até falou assim: não, galera, vamos tentar resolver aqui, vamos quebrar a cabeça. A gente é desenvolvedor, a gente tem que conseguir fazer isso sozinho. Claro, o ChatGPT tá ali pra quebrar o nosso galho, nos ajudar em alguns momentos, mas a gente não pode ser 100% dependente o tempo todo. A gente tem que pensar sozinho também. Então, esse é o meu ponto só. A gente pode acabar perdendo a mão com isso, né? Perdendo um pouco do controle e deixar a AI controlar quase todas as áreas da nossa vida. E quando eu digo controlar, não a AI, tipo, super maligna querendo nos controlar, mas sim a gente sendo dependente dela pra tudo e, consequentemente, sendo dependente dessas empresas que estão por trás delas. Então, esse é o meu ponto. Sobre a questão que o Dan perguntou aqui de novas oportunidades, né, surgimento de novas profissões no que tange o desenvolvimento de software, eu acho que vão surgir esse prompt engineering, eu acho que tem um futuro, acho que as empresas vão começar a contratar desenvolvedores de prompt engineering, né, para tentar extrair o máximo de informações úteis dessas inteligências artificiais, fazer com que elas façam o que as empresas querem, e pra gente conseguir fazer com que o ChatGPT, por exemplo, responda exatamente do formato que a gente quer e exatamente o que a gente quer, a gente tem que saber exatamente o que perguntar pra ele. E pra quem não sabe, quanto mais palavras, mais texto a gente manda pro ChatGPT, isso é mais caro, é custoso pras empresas, né? Eles chamam isso de tokens, e quanto mais tokens tem numa pergunta, numa resposta da AI, a empresa acaba gastando mais, porque é mais coisas que a AI tem ali pra processar na sua rede neural, nos transformers, etc. Isso gera custos de infraestrutura também, de tempo de processamento e tal. Então tem que ter uma forma também de minimizar esses custos, porque a inteligência artificial é muito legal, ela nos ajuda um monte, é super prático, mas ela gera um monte de custos também. E se outras empresas quiserem ter os seus modelos de inteligência artificial e as suas versões fazendo coisas específicas para elas, elas vão ter que encontrar uma forma de reduzir esses custos, porque senão tu vai ter altos custos, né, de cloud, por exemplo. Então eu acho que tem oportunidades aí do prompt engineering para extrair as informações exatas das inteligências artificiais e também na questão de minimizar os custos dessas inteligências artificiais, em questão de infraestrutura, de tempo de processamento, etc.
E sobre oportunidade de estudos e aplicar conceitos, se possível, eu acho que seria interessante a gente, como desenvolvedores, mesmo que a gente não seja da área da inteligência artificial, já começar a estudar por cima alguns conceitos de AI, entender como funciona, para caso surja algum projeto dentro da nossa empresa, a gente conseguir não encabeçar esse projeto, mas estar por dentro, né, e conseguir tocar esse projeto, entender o que está acontecendo e ir se adequando a essa revolução, porque eu acho que cada vez mais empresas vão querer, né, ter inteligência artificial nos seus produtos, seja para recomendar coisas para os usuários, que a gente já vê nas grandes redes sociais e nos grandes aplicativos e aplicativos de e-commerce e de marketplace, já tem isso de sistema de recomendação, e eu acho que outras empresas vão começar a ir atrás disso, de ter os seus próprios sistemas de recomendação, seja para gerar sugestões inteligentes, que a gente já vê no Notion, a gente já vê isso no Figma, até no Whimsical já tem isso, que aí eu tenho uma AI ali que gera sugestões de tópicos para nós. Então, eu acho que a gente, como desenvolvedores, tem que focar em entender esses conceitos por cima, entender mais ou menos como funciona, para também utilizar esses modelos disponíveis aí que já tem na internet. Eu não digo para tu desenvolver teu próprio modelo, mas depois, por exemplo, saber utilizar esses modelos dentro da tua empresa, né, para criar novos produtos ou melhorar o produto da tua empresa. E um site muito interessante, para quem não conhece, é o Hugging Face. Dentro do Hugging Face tem vários modelos de inteligência artificial open source, datasets também para treinar essas inteligências artificiais. Então, eu acho que é legal ir começar entendendo um pouco desse mundo, porque uma hora pode surgir isso dentro da nossa empresa. E pra gente não ficar assustado e talvez de lado desses projetos, é legal a gente já ter um entendimento, nem que seja por cima. E a próxima pergunta foi uma pergunta enviada pelo Ângelo e ele mandou o seguinte: pode falar um pouquinho o que são as libs? Então, vamos falar um pouquinho o que são libs e qual a diferença de libs, né, para frameworks. Então, para quem não sabe, libs significa bibliotecas. E por que libs? Porque vem do inglês libraries. Então, quando a gente está falando de lib, é a mesma coisa que falar bibliotecas. E o que são as bibliotecas? As bibliotecas nos fornecem um conjunto de funções, classes ou componentes que são reutilizáveis e elas são criadas para realizar alguma tarefa específica. E essas bibliotecas normalmente são desenvolvidas para serem independentes do fluxo de controle do nosso programa. Ou seja, a gente pode instalar a biblioteca, pegar essas funções, componentes, classes que eles estão exportando e usar em qualquer lugar do nosso código. A biblioteca não se importa sobre onde a gente está usando e não mantém um controle sobre isso, sobre a estrutura do nosso código. A gente importa essa função e reutiliza. É a mesma coisa que reutilizar o código que alguém já criou para não precisar ficar recriando a roda várias vezes. Então aqui a gente pode colocar funções, classes, componentes reutilizáveis. E outro ponto também que é importante é independente da estrutura do programa. Por outro lado, a gente tem os frameworks. Os frameworks, diferente das bibliotecas, definem uma estrutura que o nosso programa deve seguir. Então, eles dizem também como diferentes partes do nosso programa devem se relacionar. Então, para a gente usar um framework, a gente precisa seguir exatamente os padrões de estrutura definidos por aquele framework, as convenções definidas por aquele framework. Então, aqui nós temos definição de estrutura. E outro ponto importante é padrões e convenções fortes. Bom, então aqui eu trouxe alguns exemplos de bibliotecas e frameworks que são bem conhecidos para a gente classificar aqui e conseguir entender um pouquinho mais. Então, primeiro aqui o Styled Components. O Styled Components é uma biblioteca para a criação de estilização. Então, ela nos fornece funções e componentes reutilizáveis que a gente pode usar em qualquer lugar do nosso programa, só passando ali, né, os parâmetros da função como eles pedem, mas a gente pode definir em qualquer estrutura que a gente quiser. Outro exemplo é o Project Lombok, então uma biblioteca Java, essa daqui, que também nos fornece ali algumas anotações que a gente pode usar para diminuir o código boilerplate nos nossos programas Java. Nós temos também o Panda, que é uma biblioteca Python, o NumPy também é uma biblioteca e o React é uma biblioteca. Então, pasmem, o React não é um framework, sim uma biblioteca. E agora, para frameworks, nós temos o Spring do Java, o Next, que é construído em cima do React e aí sim define uma estrutura e convenções que a gente deve seguir. Nós temos o Angular, também é um framework.
o Django também é um framework e o jQuery é uma biblioteca JavaScript. Então, acho que aí com essas definições fica mais fácil de entender a diferença entre os dois. Os frameworks definem uma estrutura que a gente deve seguir exatamente a estrutura definida pelo framework, os padrões e as convenções para que funcione. E as bibliotecas não, elas só nos exportam, né, funções e classes e componentes reutilizáveis que a gente pode usar da forma que a gente preferir. E a última pergunta foi uma pergunta enviada pelo Eduardo, e ele mandou o seguinte: Keeper, que dicas você daria para evoluir de júnior, pleno e sênior? Bom, vamos lá. Para quem não sabe, eu sou desenvolvedora júnior hoje no Itaú e eu estou nessa jornada de virar uma desenvolvedora plena também. Então eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu tenho feito e coisas que eu considero, né, que diferenciam um desenvolvedor júnior, pleno e sênior. Então, assim, eu acho que pra gente evoluir para um próximo nível de carreira, existem alguns parâmetros, né, que a gente tem que levar em conta. O primeiro parâmetro é o tempo de experiência. Eu acho que não tem como fugir disso. Por quê? Porque quando a gente trabalha, a gente ganha experiências diferentes do que quando a gente está só estudando e aplicando em projetos pessoais. Então a gente tem que levar em consideração esse tempo de experiência em trabalho. E o que eu vejo normalmente aí dos meus colegas que eu conheço, né, que trabalham como desenvolvedores, e também que eu vejo ali em LinkedIn, etc., é que normalmente ali com 3 anos de experiência, tu já consegue ser um desenvolvedor pleno. Claro, existem exceções para isso. Existem pessoas que conseguem em 1, 2 anos ou pessoas que só depois de 4, 5 anos conseguem ser um desenvolvedor pleno. Mas eu vejo aí uma média de 3 anos de experiência. Além do tempo de experiência, tem também a maturidade com as tecnologias e as ferramentas que tu tá trabalhando. Então, por exemplo, eu trabalho com JavaScript. Eu trabalho com JavaScript desde que eu comecei a trabalhar. Hoje eu trabalho um pouco com Java também, mas a minha especialidade é JavaScript, como eu já comentei com vocês. Pra gente dar o próximo passo na nossa carreira, por exemplo, desenvolvedor pleno, é importante a gente ter maturidade com essas tecnologias e com essas linguagens. A gente ter esse conhecimento, né? A gente ter esse conhecimento aí forte da sintaxe com que a gente trabalha, a gente conhecer bem as vantagens e as desvantagens dessas tecnologias que a gente trabalha, a gente saber aplicar bem elas, a gente já ter trabalhado em alguns projetos de larga escala para saber dar escalabilidade, né, utilizando essas tecnologias. Então eu acho isso bem importante. Mas eu não digo que se tu migrar de uma linguagem para outra, tu vai perder teu nível de senioridade. Por exemplo, eu migrei de JavaScript para Java e voltei lá pro Júnior estaca zero. Não, eu não acho isso, porque como eu comentei para vocês, tem vários parâmetros aí que a gente tem que levar em conta para medir, né, se a gente pode falar isso, o nosso nível de senioridade. Mas eu acho aí que também entra nessa conta a maturidade e a experiência com a linguagem ou ferramenta que a gente está trabalhando. E além disso, eu acho que também vem a questão da responsabilidade. Então, uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente é puxar mais responsabilidades para mim. Porque eu acho que o que muda muito, né, entre os níveis júnior, pleno e sênior, é também a responsabilidade de cada um deles. Então, pra gente evoluir para um próximo nível, eu acho, na minha opinião, a gente já tem que ter puxado as responsabilidades do próximo nível antes mesmo de ser esse próximo nível, para mostrar que a gente já tá pronto, né, e se preparar para essa etapa. Isso é uma coisa aí que eu vejo muito e que eu tenho feito muito no meu dia a dia. Então, puxar responsabilidades como treinar os colegas novos que entrarem na equipe, fazer a passagem de conhecimento para eles, ensinar como funciona o produto, como funciona o código, a arquitetura. Eu acho que isso é muito legal aí para puxar novas responsabilidades para ti e te deixar mais maduro dentro da equipe também. Outro ponto é ajudar o teu PO e o teu Tech Lead a fazer coisas além do desenvolvimento. Então, não só desenvolver, mas ajudar em estimativas de horas, né, estimativa de entrega, ajudar na organização da sprint, ajudar a medir a complexidade de algumas tarefas, ajudar na divisão das tarefas para os outros desenvolvedores. Então, por exemplo, se tu é mais especialista no front, tu conhece bem o front-end, tu pode ajudar o teu Tech Lead a dividir as tarefas entre os desenvolvedores front-ends da equipe. Ou a fazer documentações para explicar a arquitetura, para explicar os padrões do código, ajudar o PO a preencher algumas histórias, a descrever a parte técnica delas. Eu acho isso aí muito importante, que vão além do código, a gente puxar essas responsabilidades para mostrar para o nosso PO, para o nosso Tech Lead que a gente está pronto, para a nossa gerência também, e ganhar experiências além do desenvolvimento, para ajudar ali também na gestão da nossa equipe e melhorar a produtividade, né, da nossa squad. Então, além disso, também tem a questão da comunicação. Então, essas são coisas que a gente vai aperfeiçoando ao longo da nossa carreira. Isso aí são soft skills também, essa questão da responsabilidade, da comunicação e como trabalhar junto com a nossa equipe é uma soft
skill que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa carreira, eu acho que é algo que a gente usa aí na conta para medir o nosso nível de senioridade. Então, resumindo a minha dica, né, como evoluir de um nível para o outro, eu acho que é continuar com os estudos técnicos, então se tornar cada vez mais especialista, ter um conhecimento abrangente, pensar nessa questão de outras responsabilidades, de ajudar a tua equipe e também desenvolver soft skills, talvez para gerenciamento da equipe e ajudar, né, o teu PO, o teu tech lead. Também o tempo de experiência, acho que isso não tem que ser jogado fora, a gente tem que pensar ali para ver se a gente já tá maduro o suficiente, se a gente já passou por BO suficientes para enfrentar um novo desafio, um novo BO. E é isso, eu resumiria aí nesses 3 pontos. Bom, galera, para esse vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo formato de vídeo. E lembrando, não vão parar os vídeos técnicos aqui do canal. Toda semana vai continuar tendo vídeos técnicos, mas eu resolvi experimentar esse novo formato de vídeo para responder as dúvidas aqui da nossa comunidade. E aproveitando, já vão deixando aqui nos comentários as perguntas que vocês gostariam de ver no próximo quadro Keeper Responde. Bom, para esse vídeo foi isso e até o próximo vídeo. Valeu!